Bom, olá, boa tarde ou quase boa noite para todo mundo, né? 25 de julho hoje, 2023, a gente vai fazer um clube de revista, né, que o Pedro muito disponivelmente se propôs a apresentar, né? E é um clube de revista que a gente vai discutir um artigo que é um clássico no mundo do transtorno obsessivo compulsivo, né? Talvez uma das representações máximas que a gente tenha no mundo do TOC, né, sobre estudos de coorte. Né? Então, acho que para o nosso aprendizado, de modo geral, para esses estudos observacionais, né, porque um coorte é um estudo observacional, a gente não faz nenhum tipo de intervenção, a não ser aplicar questionários, né? A gente está observando os fenômenos, né? Ele é um clássico porque, como o título ali sugere, né, é um follow-up, um coorte de 40 anos de pacientes com TOC. Né? Então, dentro do possível, a gente vai te interrompendo daí, né, Pedro? E a gente pode ir comentando, mais no intuito de complementar o que tu vai apresentar, enfim, né? Para a gente poder ter esse aprendizado sobre estudos de coorte. Então, meio que uma aula prática, vamos aproveitar o lúdico para fazer o teórico também, né? Uhum. Quem tiver dúvida e quiser ir interrompendo, quiser ir perguntando, por favor, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Né? Levanta a mãozinha aqui. Hoje eu vou conseguir ficar enxergando, né? Porque quem apresenta não enxerga a gente, mas quem está aqui controlando consegue enxergar, né? Uhum. Então, vamos lá. Pedro, te apresenta rapidamente, diz quem tu é, de onde tu veio, o time que tu torce. Não, tô brincando, não precisa do time. Né? Faz de conta que a gente não te conhece aí. Tudo contigo. Certo, beleza. Eu sou o Pedro, eu faço medicina na UFSC, vou começar agora o quarto semestre. E é isso. Vamos ao artigo aqui. Bom, esse artigo como o prof disse, é um clássico, né? Foi publicado em 1999 e é 40 anos de acompanhamento de pacientes com TOC. Certo. Aqui é o que nós vamos falar hoje, né? Vamos analisar cada parte do artigo e depois vamos fazer o checklist do Strobe para ver se o artigo ele tem todas as características que um coorte idealmente tem por meio do Strobe, que é uma checklist para ver justamente não a qualidade necessariamente do artigo, mas meio que uma padronização, né, do coorte, de cada delineamento, não tem só do coorte, né. Certo. Bom, ele foi publicado em 1999 na revista Archives of General Psychiatry. Atualmente se chama JAMA Psychiatry. Ela é uma das maiores do mundo, né, de psiquiatria, e do grupo aqui do JAMA, né, um dos maiores revistas, né. Ela acompanhou por cerca de 40 anos pacientes com TOC. Ela avaliou a progressão, a remissão e avaliou a análise do funcionamento social com os sintomas, né? E, bom, primeiro a gente vai analisar a revista, ela tem um fator de impacto de 25,8, um fator muito grande, né? Uma das maiores revistas de psiquiatria do mundo. Esse é o fator de impacto atual, eu botei, né? O da época talvez fosse maior ou menor, podia ter pesquisado, não sei qual seria o ideal, mas preferi botar o atual. Certo. Os autores são pai e filho, né? O Gunnar Skog e o Igmar Skog. Uh, o Gunnar Skog foi um dos primeiros a pesquisar e estudar o TOC, né? Na época, lá nos anos 40, 50, que foi quando começou o estudo, o TOC era considerado uma doença rara, assim. Aí, tanto que a amostra foi relativamente pequena, né? Não tão pequena, acho que para os padrões da época foi até grande. E era considerada uma doença rara, muito pouco falada, até meio com talvez um tabu. Muitas pessoas não sabiam, né, que tinham TOC. E ele foi um dos pioneiros, né, na época a falar da doença. E o filho dele, né, também psiquiatra, e ele deu seguimento ao trabalho. Eles trabalharam juntos, né, e depois
ele continuou, acho que quando o pai dele estava mais velho, ele assumiu o estudo. E já publicou várias outras coisas também, né? E é um grande pesquisador, né? 47 mil citações, acho que é bem relevante. Assim, ele publicou outras coisas além, ele não publica só sobre toque, né? Ele publicou, eu dei uma olhada sobre Alzheimer, sobre demências. E, bom, já falamos. Agora vamos falar do artigo em si, né? Agora eu vou dar uma passar por cima aqui do abstract, né? E, bom, aqui o porquê que foi feito esse estudo, porque na época não tinha nenhum acompanhamento a longo prazo de pessoas com toque, né? O longo prazo do toque não era muito bem compreendido na época. Como é que foi feito? Eles pegaram pacientes que já tinham diagnóstico, né? Que foram atendidos lá no hospital escola deles, na Universidade de Sahlgrenska, e lá na Suécia. E aqui, ó, nessa época de 1947 a 53, foram examinados pelo Gunnar, né? Esse Experienced Psychiatrist seria o Gunnar Skog, e usaram uma entrevista, aqui, ó, semi-estruturada, foi uma entrevista feita pelo próprio psiquiatra, não foi algo tipo algum questionário já pré-pronto, tal, até porque na época não imagino que não tinha, né? E eles foram Realmente não existiam nessa época, né? Então, é, ele criou todo um questionário que ele achou importante para acompanhar essa população dessa clínica que ele atendia. uhum. Certo, os pacientes eles foram diagnosticados aqui entre 47 e 53, e as entrevistas a esses 251 pacientes foram entrevistados entre 54 e 56. Esse foi a primeira cheque, né, do coorte, né? Teve dois aqui, ó. Teve duas. Como que é o nome? Duas. Eles deram Duas colheitas, digamos isso, assim, né? colheitas, duas reentrevistas, né? Escolheram dados inicialmente Isso, lá em 54 1954, e 56. em 89 a O, 93. o Com termo menos correto, o termo correto é dois momentos, momentos, isso, não? o momento zero, o momento 1 e o momento 2, né? Sim. O diagnóstico foi feito com esse critério aqui de Schneider, era o que era utilizado na época, né? E o segundo exame, né, lá em 89 e 93, foi feito pelo mesmo psiquiatra, mesmo o Gunnar, né? E isso é uma coisa um ponto positivo, né? Eu acho, imagino do artigo, né? Feito, não tem por não ser padronizado, foi bom que foi feito pela mesma pessoa, né? E Mantém o mesmo padrão, sim, embora, né, quase 50 anos depois, 40 anos depois, a pessoa talvez mude o seu padrão, porque ela aprendeu muito mais, né? Mas na época, concordo contigo. É bom que tenha sido o mesmo entrevistador. eu imagino que tenha evoluído muito, né? Nesse período, psiquiatria e tudo mais, mas é interessante que tenha sido a mesma pessoa. E outros pacientes, nem todos conseguiram ser entrevistados diretamente, foram por pessoas close informants, né, parentes em geral, né, e por prontuário. E aqui, ó, nos pacientes vivos, né, que continua, porque desde 251 de 54 até 93 acabaram alguns falecendo, né, mas 82%, um número bem alto, dos que estavam vivos, eles responderam, né, novamente, né. E Esse número é relativamente difícil de a gente conseguir em estudos de coorte, especialmente 40 anos depois, né? pois é um Então, sinal que realmente o pessoal os, continuou se tratando lá no. os países nórdicos têm essa facilidade de acesso à informação, né? São países pequenos e o sistema de saúde ele é todo unificado. Então, eu digito o nome de uma pessoa no sistema de saúde, onde ela estiver dentro do país, eu consigo localizá-la, né? Uhum. Isso facilita bastante, né? Que nem no Brasil. Tu tem o CPF da pessoa, tu não acha a pessoa. É o nome, menos ainda, né? O Pois é. sistema de saúde lá é todo unificado, tanto o público quanto o privado. Tu tem acesso a todo o prontuário eletrônico do paciente, independentemente de onde tu estiver, como profissional da saúde, né? Facilita bastante para fazer pesquisa e encontrar as pessoas, né? Sim. A longo prazo, muitas pesquisas mais longas são feitas nesses países por causa disso, né? Além, claro, ser um país rico, enfim. Certo.
aqui nos resultados, em 83% das pessoas foi notado uma melhora nos sintomas, né? Incluindo 48% que tiveram uma recuperação, sendo 20% com algum 20% recuperação completa e 28% recuperados, porém com alguns sintomas subclínicos, né? Que tinham alguns resquícios ainda do toque, mas eles estavam considerados como recuperados. E muitos melhoraram. E muitos recuperaram rápido, né? Aqui, ó, 38% melhoraram já nos anos 50, né? Logo no começo, assim, da pesquisa. E, bom, mas muitos, ó, 48% tiveram o toque por mais de 30 anos. Aqui, ó. Um achado interessante foi que quanto mais cedo a pessoa assim, descobriu o toque, isso levava a um desfecho pior. Assim, uma pessoa que descobriu, quanto mais cedo ela descobriu, pior o desfecho, mais tempo ela ficou. Não é quanto mais cedo ela descobriu, quanto mais cedo começou o toque. Isso. Early age of onset é idade de início do toque. Quanto mais precoce, pior a funcionalidade da pessoa, né? Sim, certo. E isso vai, quando a pessoa descobre mais velha, não tem um prognóstico talvez tão ruim. É a idade de início, né? Isso, a idade de início. Uma coisa é a idade de início, a outra coisa é quando a pessoa procura ajuda. Ela É, pode começar com 10 anos e procurar ajuda com 40. sim. Né? Então, ideia de início precoce, 10 anos, mas levou 30 anos para procurar ajuda, isso pode ser ruim também. O tempo que leva para procurar ajuda também é um fator importante de risco para não melhora, né? Certo. E a conclusão é que ocorreram muita melhora, apesar de alguns pacientes ainda terem sintomas tanto clínicos como subclínicos. Bom, agora nós vamos olhar os resultados, né? E como acho que o professor comentou em uma aula, é importante para analisar os resultados, o jeito mais fácil é a gente olhar as tabelas, né? E olhando as tabelas, a gente tem 6 tabelas, ou 7 nesse artigo. Primeiro ela mostrou a mudança na severidade, né, nos sintomas, e no primeiro momento, né, e no segundo momento, aqui, ó, certo, aqui, ó, como dito, 83% dos pacientes teve uma melhora, e aqui detalhando melhor, né, melhora com recuperação, daí recuperação completa, subclínica e melhora mantendo ainda os sintomas, né. Também pessoas que não tiveram nenhuma mudança, pioraram e aqui é o grupo das pessoas que continuaram tendo sintomas. Como podemos ver, muitas pessoas melhoraram. Vejam que nessa tabela ele está mostrando só os 144 que ele conseguiu recuperar as informações no ano ali no início dos anos 90, né? Então, aqueles que ele, no momento 1, lá nos anos 50, ele colheu informação de 250 e poucos pessoas, mas ele não conseguiu recuperar a informação de cento e poucas pessoas, né? Então ele só está fazendo a comparação com que ele tinha informação. Fala, Takeshi. Mais ou menos quando que descobriram que SRS funcionava, tipo, os tratamentos, assim, tipo, terapia cognitivo-comportamental? Os inibidores da recaptação da serotonina, o primeiro a ser utilizado foi a clomipramina, ele não era um seletivo, né? Ele é do final da década de 50 e início da década de 60. Né? E a terapia cognitivo-comportamental ali da década final de 70 e início de 80. Não da maneira como a gente conhece hoje, provavelmente, mas né, já a fluvoxamina, a fluoxetina, elas são de 79 e 80. São bem mais recentes, são mais próximos aqui do fim do que lá do início, quando o cara avaliou. Lá no início, o que ele tinha lá? E se tinha medicação, ele tinha clorpromazina e imipramina, um antipsicótico e um antidepressivo tricíclico, amitriptilina, talvez ali na metade da década de 50, né? E era o que ele tinha de medicação. Então, aquela galerinha que ele avaliou lá no início, cara, eles não estavam em tratamento para toque, posso te garantir. Essas descobertas são bem mais recentes aqui, né? Até porque no começo ali era uma doença que não era tão
tão conhecida, tão estudada, porque muita gente tinha os sintomas, mas não eram muito bem definidos, né? No, ali nos anos Então, 50. só lembrando, né? Aqui ele está mostrando nessa tabela 1 só os casos que ele conseguiu recuperar no Sim. segundo momento ali da década de 90, né? Ele pode fazer essa comparação para nos dar esses percentuais, se teve melhora ou não teve melhora, não tem como saber, né? Ocorreram algumas perdas, né? Claro. Ou seja, diante disso que o Pedro está mostrando e que eu estou falando, a gente já tem uma característica bastante interessante no estudo de coorte que se chama de pareamento. Só que o pareamento sou eu mesmo, né? Eu estou pareado comigo mesmo. O score que eu tinha numa escala, sei lá, que tipo de escala ele utilizou em 1950, eu vou comparar comigo mesmo agora em 1990. Né? Eu não estou comparando um grupo independente do outro grupo. Estou comparando um grupo que é dependente do grupo anterior. Né? Então, quando a gente vai fazer um teste estatístico, existe, por exemplo, um grupo de comparação, um teste de comparação chamado teste T para amostras independentes. Então, é um grupo de pessoas comparado com outro grupo de pessoas, uma média comparado com outra média. Aqui não, aqui é o mesmo grupo 40 anos depois. Então, ele está o resultado de agora depende do resultado lá do início. Né? Então, é um grupo dependente. Então, a gente teria que fazer um teste T para grupos dependentes, que não existe. Existe o nome teste T pareado. Então, no estudo de coorte, a gente tem testes que são um pouquinho diferentes dos testes convencionais em estatística. Comparar o depois com o antes do mesmo grupo de pessoas, né, a gente pode fazer o que a gente chama de testes pareados. Então já começa a dar uma característica um pouquinho diferente, fica um pouquinho mais complexo de analisar, mas nada impossível, né? Só para ir ilustrando, tá, Pedro, as diferenças do transversal e do caso controle, para isso que a gente chama de estudos de coorte ou de segmento, né? Certo, vamos adiante. Vamos para a próxima. Essa aqui, ela detalha os sintomas e a porcentagem de recuperação daquele... A pessoa que tinha aquele sintoma, se ela se recuperou ou não. Tem alguns sintomas que acaba tendo uma... que é mais difícil de melhorar se a pessoa tem aquele sintoma. Uma das... Aqui, ó, algumas obsessões e algumas compulsões. Vamos ver algum exemplo aqui. Aquele número que tem ali à direita, ponto 10, por exemplo, de... O que é aquilo? Aikimophobic. Nem sei o que é isso. Eu também não. Mas, por exemplo, aqui, ó. Aquilo é a porcentagem de melhora, né? Esse aqui? É. Aqui, ó. Então, Cruz indica... os caras que tinham ruminação melhoraram 94%. Ou Assim, 94%. ele fala no artigo aí, esse equimofóbico é tipo medo de faca. Sim, entendi. É como medo se fosse... de coisas pontiagudas. É, o que tá escrito ali. Obsessão de coisas agressivas, de coisas... Tá, entendi. Esse foi um dos que menos melhorou, né? Sim. Isso é como se for... Aqui, ó. Indica recuperação comparado com todos os outros pacientes. Entendi. Claro, as pessoas podem ter mais de um sintoma, mas, tipo, quem tinha esse sintoma específico teve maior dificuldade na melhora. Quanto menor o número, pior. E quanto maior, melhor. Tá. Ruminação um pouco mais alto. Ou seja, mais melhora. Os que menos melhoraram foi culpa, esse medo, conteúdo agressivo, digamos assim, né? E pensamento, conteúdo mágico, foram os que menos melhoraram. Fala, Vitor. Não, só ia falar que, apesar de ser em 54, 56 ali, os sintomas que ele botou das obsessões, compulsões são, olha, muito parecidos com o que a gente tem hoje já, com as adições, né? Mas ali de perfeccionismo, limpeza, repetição, contagem, né? Rituais. Claro que aqui ele botou rituais de uma forma generalizada, né? Que poderiam ser várias outras. Hoje em dia a gente já desdobra mais, né? Quando se fala em rituais, né? De alinhamento, enfim. Perfeito, bem observado. Apesar mas tinha os sintomas ele já sabia bastante, né? Imagina, são 70 anos atrás. Fala, Maria Eduarda. Igor, sobre metodologia, esse teste exato de Fisher, quando é que a gente usa? Tá.
teste exato de Fisher, ele é um teste... é tipo um Q quadrado que não preenche os critérios para se fazer um Q quadrado. A gente usa quando a gente tem duas variáveis categóricas, né? Por exemplo, homem, mulher, quebrou, não quebrou. Né? Então, tu pode ter homens que quebraram, homens que não quebraram. Tu pode ter mulheres que quebraram e mulheres que não quebraram. Tu teria 4 categorias, digamos assim, né? 4 combinações. Quando a gente tem esse tipo de tabela 2 por 2, né? Um homem e mulher quebrou, não quebrou, por exemplo, eu tenho uma tabela 2 por 2. A gente chama de tabela de contingência. Aí tem um Q quadrado específico para esse tipo de tabela, chamado Q quadrado de Yates, ou Q quadrado de correção de continuidade. Quando a gente tem uma tabela 2 por 2, a gente tem 4 caselas, né? O homem quebrado com o homem não quebrado, mulher quebrada e mulher não quebrada, por exemplo, né? Tem 4 caselas. Para a gente fazer um Q quadrado, uma casela dessas tem que ter no mínimo 5 sujeitos. Se uma dessas caselinhas tiver menos de 5 sujeitos, eu não tenho poder numérico, tamanho de amostra, para fazer um Q quadrado. E aí a gente tem que ter um teste substitutivo, que no caso é o teste exato de Fisher. Ou seja, ele é um teste substitutivo do Q quadrado. Ele é um quebrador de galho. Quando a gente vê que uma pessoa fez um teste exato de Fisher, a gente tem que subentender nas entrelinhas o seguinte: o tamanho da amostra foi pequeno. Não teve tamanho suficiente para ter pelo menos 5 sujeitos numa caselinha daquelas, né? Entende? Então, é um testezinho, é o teste mais fajuto que a gente tem na bioestatística, é o teste exato de Fisher. Sempre que vocês olharem teste exato de Fisher, o Fisher vocês vão ouvir falar um monte na estatística. Tem 2 caras que revolucionaram a estatística, o Fisher e o Pearson. Né? Mas teste exato de Fisher é a amostra pequena. Né? Então, mesmo que o cara tenha feito esse acompanhamento aí, né, de 40 anos, em algum momento ele não teve tamanho suficiente para preencher uma caselinha dessas. Mas a observação... Obrigada. Não, que é isso. Aos pouquinhos a gente vai... Que bom que vocês perguntem, porque eu não ia me dar conta de explicar isso. Eu tive metodologia faz um ano, já nem lembro direito. É bom relembrar. Se a gente não usa, a gente não lembra mesmo, né? Mas a Mas não observação... tem Fala. um negócio também que é tipo a frequência esperada no Q quadrado? Então, é a frequência observada menos a frequência esperada. Mas aí é o processo de cálculo do Q quadrado, né? Então, mas a gente tem que ter no mínimo 5 em cada casela. E isso em tabelas 2 por 2. Se eu tiver uma tabela do tipo homem e mulher, quebrado, não quebrado e soldado, por exemplo, né? Se eu tiver uma tabela 2 por 3, daí para cima... peraí que eu tenho que aceitar aqui. Aí a gente já não faz mais o exato de Fisher. Aí são outros Q quadrados, não necessariamente o Q quadrado de Fisher. Aí tem o Q quadrado de Pearson, tem vários outros Q quadrados, né? Isso que a Maria Eduarda perguntou são para tabelas 2 por 2. Uma variável dicotômica, homem e mulher, outra variável dicotômica, quebrou, não quebrou. Olha, temos ajudante hoje lá com o Lucas. Mas a observação que o Vitor fez é bastante interessante. Apesar desse estudo ter sido iniciado 70 anos atrás, a gente observa que a capacidade do Skug Pai lá, né, de ver os sintomas, ele mais ou menos corresponde ao de hoje. Pelo menos em relação às compulsões, Vitor. Vou te dizer que em relação às compulsões, a denominação que a gente usa hoje é muito parecida. Né? Verificação, que é o checagem, limpeza, repetição, contagem, ritualização, pode ser com número, por exemplo, né? E limpeza e lavagem. Mas as obsessões, a gente sabe que já tem uma nomenclatura um pouco mais diferente, né? Hoje as obsessões elas são mais classificadas de acordo... Por exemplo, ali ele misturou um pouco. Ruminação é um jeito de pensar. São pensamentos ruminativos que vêm e voltam, vêm e voltam. É praticamente o conceito de obsessão, né? E aí ele misturou com, por exemplo, com dúvida, ele misturou com agressividade, que é um conteúdo, né? Ele não manteve um critério para
para fazer a lista das obsessões. É que compulsão é fácil, né? Tu observa e tu vê o que o paciente está fazendo. Obsessão não é tão fácil de observar. Depende do que o paciente está me contando, né? Então, ele fez o que ele podia fazer, né? Entende? Então, mas eu concordo contigo. É muito parecido com o que a gente tem hoje, 70 anos depois. Né? Hoje a gente classificaria, por exemplo, as obsessões por conteúdo de agressividade, catástrofe, simetria, organização e arranjo. Aqui ele até não colocou nada praticamente sobre simetria, organização e arranjo. Conteúdo de sexual, religioso e moral. Também não botou nada, imagina, 70 anos atrás. Talvez pudesse ir para o lado mágico. Conteúdo de contaminação, limpeza, lavagem e os conteúdos de acumulação. Depois a gente tem vários outros de coisas somáticas, de doença, né? Aí, conteúdos mágicos, número mágico, cor mágica. Mas concordo contigo, é um embrião muito parecido com o que a gente tem hoje, mesmo 70 anos atrás, né? Uhum. E Vamos adiante, Pedro. certo, vamos lá. Na terceira tabela é a idade que começaram, que a pessoa começou a ter o transtorno, né? Certo? Né? Eu falei antes, acho que eu confundi. Isso. Age onset é a idade de início. Ainda é uma variável bastante importante para quem estuda TOC. Uhum. Aqui, ó. Como a gente pode ver, quanto mais novo, que ó, tem a discriminação entre homens e mulheres, mas vamos ver o geral aqui primeiro. Quando a pessoa descobriu que tinha, né? Quando a pessoa teve menos de 20, a porcentagem aqui, ó, de melhor é 37, e conforme vai passando, ela fica um pouco melhor, né? Aqui, ó. Se a pessoa descobre entre 20 e 39, ela já tem uma melhora de cerca de 50%, comparado ao 37 aqui. Ou seja, a idade de início. Hoje a gente diz que tem estudos mostrando idade de início precoce, 10 anos ou menos. Idade de início tardio, depois dos 25. E entre os 18, entre os 10 e os 25, é aquela idade de início que a gente espera que as coisas comecem. Então não é nem precoce nem tardio. Então a idade de início que a gente espera que o toque comece nas pessoas é depois dos 10, antes dos 25. Ou seja, muitos de vocês ainda correm risco. O Lucas já passou dessa fase ainda. Seria início tardio, Lucas, mas é mais complicado. E muitas pessoas que descobriram cedo, elas não tiveram melhora ou até pioraram, que a gente pode ver nessa terceira coluna aqui. Comparado ao resto, vários eles pioraram ou mantiveram sintomas iguais. Vejam que o Pedro está falando de melhorou, piorou, tal, né? Só por números que estão ali absolutos, né? Tem o valor absoluto, que é o N, e tem o valor relativo, que é a porcentagem. Os termos técnicos corretos são esses, né? Valores absolutos e valores relativos, né? Mas não tem nenhum teste estatístico aqui nessa tabela para me dizer se isso mudou ou não mudou. Então já fica uma crítica aí, né? E o que mais que está faltando nessa tabela, só para dar uma dica para vocês de análise de tabela? Vocês acham que precisaria ter uma legenda nessa tabela ou vocês entendem tudo que tem na tabela? Lembrando que uma tabela precisa ser 100% autolegível. Não pode depender de conhecimentos prévios e não pode depender do que tem no texto. Eu acho que... Fala, Vitor. Não, desculpa interromper, pode continuar, depois eu falo. Não, pode falar. O que tu acha? Que tu faria uma legenda ou não? Por exemplo, depois do número absoluto ali, tem a porcentagem. Eu sei que é porcentagem, mas sei lá, poderia ser desvio padrão, talvez. Não, mas tá aqui. Tá ali? Tá. Eu não vi. Tá ali, mas não tá na legenda. Eu não sei o que quer dizer. Faltou um pouquinho. Eu nem vi pra saber. A gente tem um conhecimento prévio que N é tamanho da amostra e um pauzinho com 2 bolinhas é porcentagem. Mas, de novo, eu não posso ter conhecimentos prévios, eu não posso depender do texto. Então, sim, preciso de uma legenda para essa tabela estar 100% autolegível. As tabelas de artigo não são tão trabalhadas assim. Se fosse hoje em dia, talvez não seriam
tipo, Em poderiam 1900, estudar isso, imagino. 25 anos atrás, talvez a coisa fosse um pouco mais fácil, né? Mesmo na Archives. Fala, Pedro. Oi? Não, Pedro Manfro. Na Ah, realidade, ele saiu da reunião. Caiu tá, ali. Vamos adiante. certo. Aqui eles fizeram uma análise, esse Jeff, ele explica assim no texto, acho que acabou, não tá na legenda, mas ele tá durante o texto, não sei se seria o... Mas, assim, é uma análise de funcionalidade, se eu não me engano, Uhum. Global Assessment of Functioning. Eu cortei a legenda que eu devia ter... Por isso? Mas no outro não tinha, mas esse aqui eu Tá. acabei cortando. A GAF eu acho que ainda existe no DSM, né? No final do DSM eu acho que ainda tem a GAF, né? Na verdade, nada mais é do que uma escala virtual, daquelas como é a escala analógica, né? De 0 a 100, tantos por cento de melhora, tantos por cento de piora, ou de gravidade. E aqui ele mostra as pessoas no começo, né, no primeiro momento e no segundo momento, como é que foi. As pessoas que tiraram o score mais alto, a maioria manteve. O padrão aqui ó, foi, por exemplo, a pessoa que tirou um pouco mais baixo, ou ela melhorou, mas alguns pioraram, assim. Entendi. É uma análise, sim, em geral, mas tu pode ver que aqui, ó, por exemplo, no começo essas aqui estavam de 55 a 64, vários fizeram acima de 75. Isso é mais uma demonstração da melhora. Mas vários mantiveram igual. Hoje a gente tem recursos estatísticos bem mais interessantes para fazer essas análises aí do que só ficar descrevendo, né? Sim, acho que isso na época não foi. Tanto a gente tem hoje 2 instrumentos que são amplamente utilizados para medir gravidade de sintomas e que são instrumentos genéricos, servem para qualquer patologia. A GAF, que eu acho que até é menos utilizada, e a CGI, Clinical Global Improvement Scale, que na realidade são escalas visuais analógicas, né? É de 0 a 100, né? De 0 a 100%, e a pessoa diz ali se está minimamente doente, levemente doente, moderadamente doente. A GAF ela é mais numérica, né? A CGI ela é mais segmentada. Ausência de doença, minimamente doente, levemente moderado, grave, muito grave, incapacitado. Então, a CGI daí tu adapta, né? Olha, como é que tá o teu toque agora? Tá melhor, tá pior. A CGI é avaliada pelo clínico, acho que a GAF também não é auto-aplicada, é aplicada pelo clínico. E aqui nessa última coluna mostra a pessoa que no primeiro momento teve o score acima de 75, quantos por cento, e também no absoluto, e a porcentagem de melhora, de recuperação. Essa acho que foi a única coisa nessa tabela que eles botaram, assim, além da análise bruta, assim, dos dados. E é isso. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma correlação entre os sintomas, né, clínicos com o exame, né, de GAF lá. Não. Social Functioning. Imagino. Sim. Sim. E ele mostra que a melhora... Mas, de novo, ele não faz nenhum teste, assim, estatístico e tal. Ele só mostra a correlação direta, assim. Melhoram sintomas, melhoraram, a funcionamento social melhorou em tantos por cento. Aqui, não mudou e piorou. Enfim, tipo, ele faz essa análise. Bem pobrinha, disso de passagem. Não diz tanto. Mas eu acho que ele é um artigo que acaba tendo muito isso, mas análises mais simples, mas ele é o primeiro que faz essas análises, né? Tipo, o primeiro que faz um banco de dados grande com essas análises. Então, acho que por isso que talvez tenha um impacto, um artigo que seja famoso, sabe? E aqui, de novo, o tipo, né, do toque, né? O toque crônico, intermitente, episódico, com se mudou ou não mudou, né? No primeiro momento e no segundo momento.
Essa é Isso, outra análise. isso é um estudo interessante, né? Para ver se de repente muda de alguma maneira, tal. Eu acho que isso mostra às vezes o que a gente chama de estabilidade do fenômeno psicopatológico ao longo do tempo. Estudos de coorte se prestam muito para isso, né? Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber se um paciente que tem toque de simetria, ele continua a vida inteira tendo toque de simetria ou isso muda? Deixa de ter, passa a ter outro tipo de toque, né? Eu gostaria muito de fazer um estudo de coorte para ver estabilidade de conteúdo de sintoma. Tenho a impressão que eles não conseguiram fazer isso. Eles falam até, mas eles falam meio por cima ali nos resultados, mas não Sim. na discussão, mas não. Que não foi Não, sistematicamente foi só por avaliado cima, por um assim. instrumento. Eles falam meio por cima, não. Se não me engano, acho que pacientes que tinham um só sintoma eram melhor. Eles tinham uma recuperação melhor, uma coisa assim. Isso que é meio por cima, sabe? Eles não Sim. fazem análise. Vamos ver o Strobe agora. Aplicar o Strobe num artigo de 99 é um pouco sacanagem, né? Porque em 99 não tinha nenhum tipo de guideline, nenhum tipo de orientação, as pessoas faziam do jeito que sabiam fazer e era isso, né? Tanto é que foi publicado, na época já era uma super revista, Archives, né? Hoje está com esse fator de impacto 25 aí. Para vocês terem uma ideia, se a gente publica no fator de impacto hoje, sei lá, 6, 7, a gente faz uma festa. Imagina no 25. Né? Mas vamos lá, vamos ver como é que ficou essa avaliação aí, Pedro. Vamos por partes. Eu não cheguei a fazer um check. Isso, mas até para o pessoal conhecer o Strobe, o que o Strobe pergunta tal, né? Sim. Ele analisa cada parte do artigo. Primeiro ele já começa do título, né? Do abstract. Primeiro o título, né? Ele indica o design, o modelo, o delineamento do estudo com um termo comum, acho que sim, né? Follow-up of patients. Mais ou menos, ele não fala que é um coorte, nem nada. É que ele não é, ele é um coorte meio diferente. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Boa sorte com essa chuva, né? Alô. Acho que o João se atrapalhou. Continua, Pedro. Tá, aqui. Bom, eu não sei se o follow-up ali contaria como um termo comum. Eu acho que sim, né? Follow-up é um sinônimo de cohort, né? Que em inglês é cohort, né? Mas o follow-up é um sinônimo, né? Então, eu acho que se encaixa. É que eu acho que o Pedro tá acostumado com aquele 2 pontos, um estudo de cohort. Ele 2 deixa pontos, mais... fica mais escancarado, né? Tipo, no artigo nenhuma vez é escrita a palavra cohort, por exemplo. Até porque ele é um estudo, não é bem um cohort, tipo, exato também. Ele é, mas ele não tem, tipo, por exemplo, o grupo dos não expostos e tal. Sim. Sabe? Ele é um pouco modificado, ele só tem os expostos, só as pessoas que têm. Mas tá no título. Sim, tá no título. E aqui no abstract, eu acho que ele tá completinho, a gente olhou de um por uma, parte por parte. Parece tudo certo. Ganharia 2 pontos aí, então. Sim, acho que talvez um, né? Porque é uma parte, enfim. Tá. Aqui é a introdução. Introdução acho que parece tudo certo também, que é mais básico, né? Explica o background, né? E por que estão querendo. O que ele teria que colocar na introdução? O que vocês esperariam ler na introdução? Então, o título, ele meio que dá um indicativo dos conceitos básicos que tem que ter na introdução, né? Né? Então, daqui a pouco, o que eu esperaria ver na introdução? O que é toque? Alguns sintomas de toque, algumas características do transtorno obsessivo compulsivo, para poder justificar o estudo dessas variáveis depois, mais adiante. Então, a introdução é aquele momento em que eu tenho que ter os conceitos básicos, eu tenho que instrumentalizar o leitor com conceitos básicos para facilitar depois o entendimento, né, do trabalho como um todo. É uma coisa que eu acho que falhou, então, se for analisar assim, que ele não explicou, ele não definiu o toque, assim, ele só falou. Vários, já foi direto, assim, vários estudos observaram o prognóstico de transtorno obsessivo compulsivo, tal. Já chega falando direto, então imagino que não faltou Entendi. Essa revisão. Pois é, o que é toque, né? Ele não definiu, ele só falou. Constituída por obsessões, obsessão é isso, compulsão é aquilo, né? E isso aí que tu botou agora aqui, isso é a introdução. Sim, tudo isso aqui. Esse pouquinho aqui é a introdução. Pois é. É pouco, né?
Então, algumas revistas, às vezes, solicitam uma introdução de, no máximo, 500 palavras. Eu acho que era o caso da Archives. Uhum. Então, realmente, não dá para botar muita coisa na introdução, né? Então, vai ser uma coisa de questão de modelo editorial, assim. Né? Sim, daí ele não deu uma revisão geral, assim, do que é Sim. TOC e tal. Ele foi também mais uma objetivo, ele explicou, ele não deu esse, que ó, scientific background, ele não fez, né? Mas ele explicou. Não tá legal. A segunda parte até que foi, ele falou, não, o objetivo, que é fazer ele focou mais nessa parte do objetivo, né? De falar por que ele queria fazer esse estudo. Que é Então, daria para dizer que ele perdeu talvez um meio ponto aí, no segundo item. Sim, pode ser. Fala, Vitor. Não, sobre esse segundo ponto dos objetivos, eu dei uma lida por cima aqui e, por exemplo, ele não especifica nenhuma hipótese que ele tenha, né? Tipo, eu não sei, eu li assim, enquanto vocês falavam, eu estava lendo. São duas maneiras de escrever os objetivos. Ou tu bota no formato de objetivo, meu objetivo é fazer isso, investigar aquilo, aquele outro. E a outra maneira de a gente falar dos objetivos é a gente ter hipóteses, né? Precisa ter as duas coisas? Não. Né? Nossa, a hipótese neste estudo é que daqui a 40 anos os pacientes vão estar mais velhos, daqui a 40 anos os pacientes vão ter morrido, entende? Então, quando tu fala da hipótese, tu já está subentendendo um objetivo junto. Só que tu está te posicionando, tu está dizendo o que tu espera encontrar. Em estudos exploratórios, como é o caso de um estudo de coorte, muitas vezes ele é um estudo exploratório, às vezes é difícil a gente ter hipóteses, né? Imagina, o que eu espero daqui a 40 anos? Não sei, entende? Então, como é um estudo exploratório, às vezes fica mais legal colocar em formato de objetivo mesmo do que em hipótese. Se tu quer fazer estudos de associação, estudos de correlação, tal, aí talvez a hipótese seja interessante. Minha hipótese é que a idade de início precoce, daqui a 40 anos, vai dar associado a pior desfecho, pior funcionalidade. Daria para ser, tu entende? Então é ou um ou outro, não precisa ter as duas coisas. Fala, Vitor. E outra, sim, ele realmente não dá. E os objetivos que ele dá, pelo que eu li aqui, eu não sei se eu sou muito chato, mas aí ele fala, tipo assim, o objetivo dele era fazer um follow-up bom, assim, esse era, tipo, não era, ele não falou, tipo, meu objetivo é ver quais são os sintomas das pessoas. Ali tá escrito assim que, basicamente, o objetivo dele era ser melhor que os estudos feitos anteriormente, assim, eu não sei se isso consta como um objetivo, ou se eu tô sendo meio chato. Não, bem colocado. Não basta ter o item, né, Pedro e Vitor? Tem que estar relativamente bem escrito, né? Mas como eu disse para vocês, fazer análise de um artigo de 99 com Strobe, que é uma coisa mais recente, né, é um pouco sacanagem, porque na época não tinha essas regras. Mas eu vejo o que eu quero quando... eu digo para vocês, vamos montar um trabalho que daqui a 40 anos a gente vai encerrar. Cara, o objetivo é fazer o acompanhamento da melhor maneira possível? Também é um objetivo, mas esse não é o objetivo principal, né? Esse é um objetivo secundário. O objetivo principal é verificar se vai mudar o tipo de sintoma, se os pacientes vão melhorar, né? Se, independente do que surgir de tratamento, né, alguns vão morrer, alguns vão se matar, sei lá, né? Isso não está muito bem colocado ali pelo que o Vitor está falando, né, Vitor? Isso não é ser chato, cara, isso é ser crítico. Sim. Se tu for ler ali o primeiro parágrafo, esse ali só tá falando, tipo, de estudos anteriores e coisas, assim, eu peguei para ler, assim, e tipo, não sei, podia estar no meio da discussão esse parágrafo aí, talvez, não sei. É que a introdução, às vezes, vai ter os artigos vão ser muito parecidos com os da discussão, né? A introdução é uma mini revisão da literatura que conceitua, tem que trazer os principais conceitos do trabalho. No caso aqui, o que eu esperaria? Alguma coisa sobre toque, alguma coisa sobre follow-up de toque. Se alguém já fez alguma coisa antes, beleza, bota os resultados do que o cara já fez antes, até para poder justificar o que eu vou fazer. O Zezinho fez cinza, então eu vou fazer marrom. O Pedrinho fez amarelo, então eu vou fazer marrom. Então isso pode ter na introdução também. A gente mostra um pouquinho do que já foi antes. Mas se ninguém fez nada antes, como é que eu vou botar isso na introdução?
Ninguém fez com toque, mas podem ter feito com esquizofrenia, podem ter feito com depressão. E aí a gente pega o que eu chamo de literatura tangencial. Tangencia o meu tema, não é exatamente o que eu vou estudar, mas, né, justifica que eu faça com toque, por exemplo. Sim, ali no final do primeiro parágrafo eu achei alguma coisinha ali. Mais ou menos, tipo, compreender a história natural do toque ali, mas é uma frasezinha ali. Que é o objetivo, para mim, o objetivo principal dele. Mas podia, não sei, não gostei muito, eu queria falar assim. Dava para melhorar. Assim. Eu também. É que esse artigo também, na verdade, ele foi publicado em 99, mas esse objetivo eles pensaram lá em 1940 e poucos, né, quando começaram, então acho que... Teoricamente, sim. E na época não tinha quase nada, assim, sobre o toque a longo prazo, então eu imagino que talvez era um negócio mais exploratório, assim mesmo, porque realmente não tinha, então eles nem sabiam direito, tipo... Vamos adiante, Pedro. Vamos, bora. Aqui na parte da metodologia... Essa parte é grande, né? Ela é grande. Eu vou admitir que eu não entendo tanto, assim, da parte da metodologia. Eu acho que eu meio por cima não tenho, assim, a capacidade de avaliar completamente, mas aqui tem o parágrafo falando da metodologia mais detalhadamente. A gente pode isso que o Pedro está falando é bem importante, né? Para a gente poder fazer uma leitura crítica adequada de um artigo científico, a gente tem que conhecer as ferramentas científicas, né? Então, conhecer metodologia, conhecer delineamentos, por isso que é importante a gente fazer seminários e dar uma estudada. E mesmo assim, às vezes é difícil, mesmo assim, conhecendo já não é fácil, porque não tem exatamente item por item, né? Seria muito fácil pegar um artigo e escrever Study Design, 2 pontos, Cohort, Setting, aí o cara escreve o setting. Não tá assim nessa ordem, né, Pedro? Texto, sim, explicando tudo. Tu tem que ir lendo, aí daqui a pouco peraí, aqui tem uma informação. Aí tu procura se essa informação é importante. Sim. Mas cada um escreve numa ordem, né? O Strobe é isso, ele é uma tentativa de organizar as informações que são básicas ou necessárias para a gente ter um pouco mais de informações completas. Mas digo para vocês, não vem nessa ordem. Não está ali no 4, 5, 6, 7, né? Definitivamente não é assim, né, Pedro, que tá? Ele tá um pouco... Até que o começo ele segue uma ordem, mas depois ele vai misturando um pouco. Ou seja, tem que dizer o delineamento, pelo menos, né? Isso eu acho que já tá meio antes até do texto, né? Da onde os pacientes foram obtidos, da onde esses pacientes vieram, como é que foi o recrutamento. Nesse trecho aqui ele fala assim, em tal ano, em tal lugar, tantos pacientes. Isso, aí já é bem estavam importante. diagnosticados com... Foi bem, eu acho. Não sei. Para chegar em 251, quantos ele entrevistou? Quantas perdas ele teve, né? Quantos tinha critério de exclusão, não tinha critério de exclusão? Hoje de manhã, eu revisei um artigo para uma revista com fator de impacto 6 e pouco, e a autora só botou assim: os critérios de exclusão foram A, B, C e D, mas não disse quantas pessoas foram excluídas para cada um dos critérios. 2023, quer dizer, se o cara errou isso em 99, não estava tão ruim, né? Um ali excluído por lobotomia, tá escrito ali. Fazia eles excluíram aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Mas... Imagina, não tinha tratamento nenhum. Na época, nesse anos 40, que teve, acho que até o Nobel do cara, né? Da lobotomia. Sim, Egas Moniz, português. Então, descrever os participantes ali, o item 6, é critério de inclusão e critério de exclusão, né? Isso aqui faltou um pouco, assim. Ele só falou que o critério de inclusão era ser diagnosticado com um toque. O critério de exclusão não colocou. Não, sim. Nem só, na entrada. Ele colocou só daqui da lobotomia. Vamos lá, é que assim, ó, a gente tem que ter critério de inclusão na entrada do estudo, no momento 1, né? E os critérios de permanência para ele ser reavaliado depois de 40 anos. E a gente tem que ter os critérios de exclusão na entrada, no momento 1, e os critérios de exclusão no momento 2.
Entende? Sim. Daqui a pouco, assim, o cara fez lobotomia no meio do caminho. Cara, eu vou excluir esse cara. Ele não vai conseguir me responder, né? Sim. Entende? Então, a gente, quando a gente faz um coorte, ainda mais com todo esse tempo aí, né? A gente tem que ter esses cuidados. Os critérios de inclusão são nos dois momentos, e os critérios de exclusão são nos dois momentos. O que mais que a gente tem de tópicos? As variáveis. As variáveis é descrever os instrumentos, né? Quais instrumentos ele utilizou, o questionário que ele fez. Tem problema da gente criar um questionário? Não tem problema. Mas geralmente a gente vai colocar num anexo, ou a gente vai mostrar esse questionário que a gente criou, né? Mas não tem problema nenhum. Ele usou a GAF, né? Que é uma escala visual analógica antiga pra caramba. Ele chegou a dizer quais os critérios para fazer o diagnóstico de toque lá em 1950. Eu acho que nem tinha manual classificatório. Foi avaliação pessoal aqui, ó. Eu acho que não tinha manual, não tinha CID nem DSM, com certeza. Mas eu acho que tinha um negócio chamado RDC, talvez. Mas Aqui não sei ele se... explica, ó. As entrevistas foram semi-estruturadas e tiveram 107 itens. Aqui, ó. Ele criou um questionário. Pelo próprio psiquiatra que era um dos legal. autores. Isso deve ser interessante de olhar. Um dos primeiros, né? 107 itens. Era bem pensado, assim. O que mais tinha além das variáveis? Vamos ver. Quando ele descreve ele sample, ele está falando dos participantes. Variáveis. Ele fala aqui esse critério de Schneider no início, não? Os critérios de Schneider era um cara que tentou fazer uma classificação de sintomas psicopatológicos, né? Tanto que a gente ainda fala em sintomas schneiderianos, né, para esquizofrenia e tal, né? Que é a alucinação visual. Então ainda tem algumas. Ele era o que tinha na época, mas eu acho que realmente não tinha CID. Ele fala que usou o DSM-4 numa análise retrospectiva, mas não no momento. Isso em 1990, né? Isso. Na década de 90, ele talvez tenha pego os critérios de toque para verificar se os caras realmente tinham toque. Ele usou aqui, ó. Igor? Fala. Tá me escutando agora? Sim. Beleza. Não, é que eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu te mandei mensagem. Tu lembra que a gente tinha mais uma apresentação hoje, né? Ou não? Sim. Daqui a pouquinho, 7 horas, né? Era 6h30. Era? Era para ser 6h30, pelo menos. Putz, né? Achei que era 7, 6 e 7. Tá. Bom, já estamos encerrando aqui. Falta só mais uns 5 minutos, Pedro. Tá, vamos então. Ó, aqui ele fala as definições, né, do que é toque, ele usa os critérios de Schneider, e aqui tem a referência, acho que imagino que um arquivo com esses critérios. E depois ele fez uma análise retrospectiva de quantos desses 124 lá, e que desses 144 pacientes lá dos anos 90, eles batiam com o critério do DSM-4, e 86% batiam. Certo. Ele descreveu aqui os sintomas subclínicos, e todos os outros, que o GAF, enfim, todos os, que é um 7, né? Quando os sintomas foram observados pela primeira vez. Essa parte parece certinha. E aqui, ó, isso aqui, para cada variável, como foi medido e tal. Deixa aí que eu vou dar uma atalhada para ti aqui. Volta no Strobe ali. Não, antes. Já estava. Acho que tá meio lento. Tem que ver se descreve algum tipo de viés, que são os bias, né? O tamanho das variáveis. Bom, é mais ou menos isso. E a parte estatística. Viés, mas... eu acho que não. Nem sabia, nem existia esse termo naquela época lá. Pula para os resultados. Não, ô Igor, olha só, eu te mandei. Assim, eu vi, mas eu consigo ler tudo, cara. Não, também, desculpa. Desculpa estar interrompendo aí, Pedro. Como a gente estava se programando, né? E eu tenho que... eu vou ter que sair, a Ju também tem que sair. Melhor a gente ver num outro artigo, porque daí não precisa correr, Pedro. Tá, então vamos deixar para a semana que vem o outro artigo. Não precisa correr com o do Pedro, daí eu peço para Maria Fernanda até
converso ali com a Maria Fernanda pra gente ver. Fazemos semana. Começamos semana que vem, a gente começa com ele, então. Daí. Oi, eu tô aqui. Como ficar melhor para vocês? Pode ser semana que vem, Maria Fernanda? Sim, pode ser, sim. Peço desculpa porque foi eu que me atrapalhei, né? Não, imagina. Por Então, mim, vamos continuar dissecando aqui, porque daí semana que vem a dissecadora vai ser a Maria Fernanda. Obrigado, Lucas. Obrigado, Maria Fernanda. Vamos continuar dissecando. Essa parte aqui do viés não acabou não falando muito, pelo menos na parte dos métodos, na discussão ali no final, ali nos comentários, ele chegou a comentar de alguns vieses, né? Só que na parte aqui da metodologia, não. Uhum. Aqui, do tamanho do estudo, ele não comentou, até ele só acho que só basicamente pegou todos que tinham o toque lá do hospital, né? Tá. Imagina. Ele não explicou, assim. Então, isso que eu... Hoje a gente tem outros recursos estatísticos, né, que a gente chama de tamanho de efeito. Sim. Né? Effect size. São análises estatísticas que a gente consegue ver se pelo tamanho da amostra, né, a gente tem um tamanho de efeito legal ou fica um tamanho de efeito ruim, independente do resultado ser positivo ou negativo, né? Mas naquela época também não tinha. Eles pegaram o que dava, assim. Até porque na época o toque era considerado uma doença rara, né? Então, pelo que eu estava lendo, então as pessoas não eram tão diagnosticadas, assim. E as variáveis quantitativas. Ele deve ter falado aqui, mas tá meio perdido. As variáveis quantitativas, na realidade, ele tem que descrever como que essas variáveis acontecem, né? Então, por exemplo, vou aplicar uma escala de qualidade de vida. Tem 36 perguntas e eu vou separar em 4 itens, né? Esses itens vão funcionar assim, assim, assado. Eu tenho que descrever como que essas variáveis acontecem. Exemplo, idade. Eu vou dar em anos completos, vou dar em tempo quebrado, nessas variáveis quantitativas, como que elas vão ser colhidas, como que essas informações vão ser colhidas. Isso já não foi dito, por exemplo. Sim. Idade de início. O que é a idade de início, né? É em anos, é em meses? Pois é. Nem sei se li. Hoje a gente tem muito mais cuidado com a metodologia do que 20 anos atrás, ele né? só fala aqui, time, só. Tipo, the time at which clinical relevant obsessive compulsive. Tá. Hoje a metodologia talvez seja uma das partes mais importantes de um artigo, né? Sim. Se a metodologia está bem descritinha, tem uma chance do artigo ser razoavelmente bom, mesmo que o resultado não o seja. E depois o método estatístico. Aí sim, aí método estatístico a gente pode fazer uma aula só sobre o que precisa ter no parágrafo de estatística. Tá aqui, ó. Esse é o que é o parágrafo, só que eu não... Parágrafo grande, até quase do tamanho da introdução, né? Não, tem. Se ele tá bom ou se ele tá ruim, aí é uma análise um pouquinho mais árdua. Pedro nem esperaria isso de ti ainda. Sim. Mas ele é complicado. Então a gente tem que ver assim, o que tem que ter num parágrafo de estatística. Eu tenho que descrever como que eu vou falar das variáveis, como que eu vou analisar essas variáveis, ou seja, quais são os testes que eu vou usar e para quê. Vou comparar 2 grupos, vou comparar o antes e depois, mas eu tenho que conhecer um pouco de estatística, é uma ferramenta extremamente importante, senão não consigo nem partir do zero, né? Sim. O tamanho da significância vai ser 5%, tal, 0,05%. Né? Então, a princípio, ele tem um parágrafo de estatística, já alguma coisa, né? Sim. Esse semestre eu vou ter metodologia, vamos ver se eu aprendo alguma coisa. Vamos ver se vai suprir. Resultados, certo. O resultado a gente já falou, né? Naquelas tabelas e tal. Tem as tabelas e um comentário sobre as tabelas, né? Basicamente. Tá bem. Então, o que é importante de ter nos resultados, né? Os resultados têm que estar de acordo mais ou menos com o roteiro da metodologia. Se na metodologia eu descrevi instrumentos para avaliar variáveis, questionários, escalas, tal, os resultados têm que ter isso que os instrumentos se propuseram a medir. Então, dados sociodemográficos, vou botar aqui sexo, idade e parará. Tem que ter isso nos resultados. Apliquei um questionário de qualidade de vida, tem que ter isso no resultado.
Apliquei um questionário de 107 perguntas para ver os tipos de sintomas obsessivos. Tem que ter isso no resultado. De preferência, pessoal, na mesma ordem que está lá na metodologia, eu vou apresentar os resultados na mesma ordem. Vamos ver se tá. Nem sempre a gente vê isso, mas é que isso facilita a cabeça do leitor, né? Sim. É como se fossem prateleiras. Na prateleira mais alta eu espero encontrar tal coisa, eu vou lá e tá. Na segunda prateleira eu espero encontrar tal coisa, eu leio o artigo. Eu acho que tá. Pelo que eu li meio por cima aqui, mas parece que tá na ordem. Então. Isso. Olha, eu acho que realmente nos resultados ali nas tabelas faltou um pouco de explicação em cada uma. Tinha, mas estava meio mais ou menos assim. Faltou um pouco. Fazer tabela é uma arte, tá? Porque a gente tem que botar 100% das informações, sem o cara precisar ler o texto para entender e sem precisar de conhecimento prévio para entender. Então, eu sei, por exemplo, que um P menor que 0,05 deu significância estatística. Né? Eu sei disso. Sim. Mas talvez eu tenha que colocar o coeficiente do teste, o valor do P, eu tenho que colocar todas as abreviaturas e sinais possíveis e imagináveis, mesmo que sejam muito batidos, como, por exemplo, de porcentagem, né? Mas eu tenho que colocar na legenda. Então, a tabela, as figuras, os gráficos precisam ser 100% autolegíveis. Isso facilita bastante quando a gente está lendo um artigo. Né? E guardem gráficos e figuras para os resultados mais importantes. Né? Quer esconder um resultado, não achou um resultado tão bacana, tal, coloca no texto. Sim. Quer que ele apareça, bota numa tabela. Tu quer destacar, bota num gráfico. Mas não repete, né? Sim. Tá no texto, tá no texto. O que tá na tabela, tá na tabela. Não é tabela e texto, né? Isso que tinha bastante. Era basicamente o resultado, era só isso. Tipo, era só as tabelas. Tabela e um texto falando da tabela. Tipo, quase a mesma coisa. Que tava sim, mas é um texto se referindo às tabelas, mas não dando a mesma coisa que tinha dentro da tabela. Então a gente fala assim, na tabela número 3, você vai observar tal e tal coisa. O principal resultado foi esse. Ele falava um pouco a mais, mas... Isso. Vamos adiante. Agora para o final, para a discussão. A discussão é a parte mais complexa de fazer análise. A discussão não vai dar para abrir aqui, né? Porque foi muito grande, né? Sim. É a maior parte assim, do artigo. E, olha, a princípio, essa aqui, por exemplo, resultados-chave. Ele falou tudo certo, né? Os principais resultados, tipo, até porque foi uma análise meio geral, né? Do TOC. As limitações foram comentadas, assim, mas não deram tanta ênfase, assim. Mas os vieses e tal, falaram, assim, meio pro final. Mas falaram, né? Vários... Eu até podia abrir aqui, tio. Quais são as principais? Isso é por isso que é legal a gente saber estudar a epidemiologia tal, e ver os delineamentos de pesquisa, né? A gente pode conhecer quais são as principais limitações de estudo de coorte e a gente já espera que o cara diga isso. Se ele não disser, é porque ou o estudo dele está muito bem conduzido e ele evitou esses vieses, né? Ou porque ele não sabia que ele tinha que colocar essas limitações, né? Mas, por exemplo, uma das limitações do estudo de coorte, especialmente esse de longo tempo, são as perdas, né? Tu vai perdendo gente no meio do caminho. Aí chega no final, ele estava com metade do que ele tinha no início. Isso foi dito ali. Essa limitação, assim. Também a limitação do viés, um viés de memória, né? Das pessoas lembrarem coisas que aconteceram, porque... Isso. Teve a primeira entrevista, o primeiro momento, em anos 50, assim. E o outro lá nos anos 90. Acho que o que mais pega seria o viés de memória mesmo, assim, da pessoa lembrar de 40 anos atrás, sintomas. Acho que... Não lembro nem da semana passada, né? Pois é. Só se a pessoa realmente ou foi curada, nunca mais apareceu, mas olha, é bem complicada essa questão, talvez fazer mais... Eu vou te dizer que no estudo de coorte, eu tenho que pegar dados do momento. Então, em 1950, eu peguei informações sobre aquele momento. E em 1990, eu peguei informações sobre aquele momento. Depois eu vou fazer as comparações para ver se o cara melhorou ou não melhorou. Diferente do estudo transversal ou um caso controle, onde hoje eu te pergunto, Pedro,
Como é que tu te sentia nos domingos da tarde quando tu tinha 5 anos de idade e estava chovendo? Aham. Ah, É. professor, são 20 anos atrás, eu não me lembro direito. Isso é viés de memória. Se eu perguntar hoje sobre uma coisa do passado, mas se eu Sim. perguntar hoje sobre hoje, não é viés de memória. Então, É o estudo verdade. de coorte, geralmente a gente não tem tanto viés de memória assim. E também É, tem mas aquele foi, negócio, né? Tipo, se é foi uma até. pessoa doente, ela vai se lembrar bem mais que uma pessoa que estava saudável. Sim, Isso, quem tem um problema lembra dele, né? lembro. Mas foi comentado assim no artigo. Acho que talvez para checar se a pessoa ainda tem o toque ou não. Nos Talvez questionários que realizaram precisava de uma certa memória. também. Mas não. Teria que analisar os itens, né, do O questionário que, que, para a ver gente, isso. o que, que a gente espera na discussão? São praticamente esses tópicos ali, né? Tu vê, a metodologia é o que mais tem tópico, mais até do que o resultado e do que a discussão, É o né? que mais pesa, parece. A discussão, a gente tem que ter os principais resultados, a gente tem que ver as limitações. Geralmente, eu pessoalmente gosto de deixar a limitação mais para o fim. Tá bem no fim, assim, as limitações. Interpretação é o seguinte: eu tenho um resultado. Por que eu tenho esse resultado? Por que início de idade precoce teve pior funcionamento? Para eu explicar isso, eu tenho que me basear no que tem na literatura. Sim, Então a gente compara com o que tem na literatura. Mas e se não tem na literatura? Bom, é possível a gente conjecturar e inventar uma explicação? Mas tem que ter alguma fundamentação, tem que ter algum racional científico. Né? Então, sei nesse, lá, nesse ponto, é mais tempo de evolução, né? Começou com 10 anos, o cara agora está com 70, ele tem 60 anos de toque no lombo, né? Então, eu posso interpretar da minha maneira, posso, mas tem que ter uma certa fundamentação científica, né? Tem que ter um racional. sim, Mas o mais fácil é a gente comparar com a literatura. Quando a gente compara com a literatura, Pedro, não é só dizer assim, o Pedrinho achou cinza, eu achei preto, e o Takeshi achou branco. Eu tenho que dizer por que os outros encontraram diferente de mim. Entende? Então, por exemplo, eu achei cinza. Takeshi achou branco. Por que ele achou branco e eu achei cinza? Eu tenho que explicar isso. Isso é leitura crítica da literatura. Então, para usar um artigo numa discussão, eu tenho que ler ele criticamente, até a própria metodologia dele. Por que o Takeshi fez o mesmo trabalho e achou amarelo e eu achei cor-de-rosa? Porque ele usou instrumentos diferentes, porque a população que ele usou era a população japonesa, eu peguei os dinamarqueses, né, uma cultura diferente. Eu tenho que tentar catar explicações, às vezes na metodologia, né, de por que um achou um resultado e eu achei diferente. Se eu consigo outros artigos que corroboram o meu achado, beleza. Bom, nós encontramos assim, como fulano, ciclano e beltrano, porque isso, como já era esperado na nossa hipótese. E se eu encontro resultados diferentes, divergentes da literatura, eu tenho que explicar por quê. E para explicar por quê, eu tenho que fazer a leitura crítica dos artigos, né? Então não é só a gente comparar no sentido eu achei branco, ele achou rosa, o outro achou verde, né? Não fica uma coisa muito maçante de ler, discussão. E discussão é para ser uma coisa boa de ler. Né? Eles corroboraram, eles pegaram muitos artigos já publicados e compararam com o deles, e a maioria deu parecido, assim, tipo, os artigos, os menores. Acho que isso foi o que a maioria deles fizeram, né? Daí ficou um pouco mais fácil, porque realmente acabou batendo, eu acho que em quase tudo acabou batendo com os artigos menores. Beleza. E depois tem que ver se tem validade externa, né? Generalização dos resultados. Eles falaram bem pouco, assim. Eles comentaram que mudou os critérios, daí talvez mude um pouco, né? Porque na época eram outros critérios, né? Do toque. Daí acho que por isso que talvez prejudique. Mas foi pouco comentado. Assim. Tá. E a generalização, na realidade, a gente coloca muitas vezes na conclusão. Ele nem tem conclusão ainda. Não tem. Ele termina logo depois da discussão. A conclusão, eu faço geralmente assim, os key results, a interpretation, o limitation, junto com generalizability ali,
e depois uma consideração final, né? Mas isso às vezes está dentro da parte da discussão, não tem um item assim, conclusão. Sim. Né? Sendo estudo exploratório, é difícil ter uma conclusão, mas dá para dizer, né? Olha, então, nosso estudo, 40 anos depois, mostrou que metade dos pacientes melhoraram. Né? Com os tratamentos que inventaram no meio do caminho, tal, melhoraram. Os que não melhoraram, os que tinham idade de início precoce, os que tinham tal e tal tipo de sintoma. Beleza. Né? Aí, Sim. geralmente, no finalzinho ali, quando a gente fala de limitações e generalização dos resultados, é quando a gente diz assim, só que esses resultados não podem ser generalizados, porque os critérios diagnósticos na época eram outros. A gente sugere a solução para as limitações, sugere a solução para a generalização. Então, estudo de segmento, mais detalhamento psicopatológico, estudos devem ser conduzidos para a gente entender melhor a psicopatologia, estabilidade dos sintomas, por exemplo. Então, a gente sugere como resolver. A gente bota as limitações do nosso trabalho e já sugere o que pode ser. Uhum. Isso eles não chegaram a falar muito. Mas... E hoje em dia o pessoal pede para botar se tem fontes de financiamento, né? Eles botaram que foi a universidade, né? Tal, né? Pode ser universidade, pode ser financiamento próprio, pode ser indústria, agências de fomento. Tem aqui. Eu não sei o que é cada um, porque é o nome das empresas de lá, né? Mas imagino que seja empresa de fomento. Sim. Pesquisa e tal, né? Universidade. É isso. E aí termina. Então, são 22 itens no Strobe. Dominando esses 22 itens aí, tu escreve um estudo de corte, cara. Valeu, Lucas. Não é tão fácil quanto parece, né? Quando a gente tem um checklist, parece assim, legal, vou preencher o checklist ali e tal, mas para cada item do checklist, eu tenho que ler com muita parcimônia, com muita atenção e dominando ferramentas. Por isso que eu digo para vocês, uma leitura crítica de um artigo não leva menos de 4 horas. Ler um artigo desses, cara, em meia hora tu lê o artigo, tranquilamente. Se é para aprender um pouquinho do conteúdo, vai. Mas a leitura crítica, para debulhar, para dissecar, né, tu vai pegar item por item, tem itens ali que são muito rápidos. O título tem isso, beleza, só olha, tem. Mas tem alguns itens que são um pouco mais complexos. Dominar algumas ferramentas, obrigado, Ezequiel, dominar algumas ferramentas como metodologia de pesquisa, né, esses delineamentos, enfim, e estatísticas são ferramentas que facilitam muito a leitura de um artigo. A gente não sabe nada de delineamento, não sabe absolutamente nada de estatística, fica mais difícil até para entender os resultados. Né? Então, assim, médico precisa ter esse tipo de conhecimento, cara, o básico, pelo menos, para poder ler artigo. Porque senão, né, Pedro, qual é a nossa tendência? Ler a introdução, dá uma olhada por cima na metodologia, quando chega naquele último parágrafo da metodologia que a estatística pula total, tenta ler os resultados, mas não consegue, porque não entende nada do que está ali, e vai direto para a discussão. Né? É assim que a gente acaba meio que lendo o artigo. Assim que a maior parte dos médicos lê artigo. Introdução, que é legalzinho e tal, e a discussão. E eu vou ter que acreditar que os caras fizeram a coisa certa. O como que eles fizeram, que é a metodologia, a maior parte das pessoas pula. Sim. Né? Então, que tipo de leitura crítica é essa? Eu estou acreditando no que estão me dizendo. Então, estimulo fortemente para que as pessoas estudem por fora, porque eu não sei se uma disciplina na faculdade Maria Fernanda é o suficiente. Ou a Maria Eduarda, que estava também falando, faz um ano que teve, né? Não, eu não acho que seja suficiente. Então, a gente tem bastante, né? A gente teve epidemia e bioestatística com a Prof. Ju, depois a gente teve metodologia, depois a gente teve metodologia aplicada e bioestatística, e ainda eu não me sinto segura. Então, e a água mole em pedra dura, viu? Tanto bate até que molha.
É assim que a gente aprende, vai lendo, vai lendo. Aí esses clubinhos de revista a gente aprende um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali. Num único clube de revista com um único artigo, a gente não consegue aprender tudo, né? Mas alguma coisinha a gente vai pegando daqui, vai pegando dali. Daqui a um tempo a gente já está dominando, né? Pedro, Eu me não conta. entendi esse texto. Fala, Takeshi. Tipo, ele fala ali que usou esse teste de Pitman, teste de Fishman, mas não aparece isso, aparece. Então, não Aparece um pouco nas tabelas, mas não tá muito certo isso, não tá muito bem. Na tabela só tem os números, né? Não tá muito bem descrito. Então, Metodologias aí que tá. meio obscuras, assim. A escrita de um artigo envolve eu descrever o passo a passo. Pense, um artigo é um relatório, né, da minha pesquisa. Então, eu vou fazer um relatório. Quanto mais claro e transparente eu for, melhor. Eu vou anunciar que eu vou fazer um teste lá na parte da metodologia e eu vou mostrar que eu fiz o teste no resultado. Né? E ele não é muito claro nisso, né? Não aparece. Ele só anuncia, mas depois não sei se fez ou não fez. Hoje esse artigo seria rejeitado, ele não seria nem levado para revisão, né? Se a gente for pensar mesmo, sabe? Submete esse mesmo artigo de novo para uma outra revista. Mesmo seja um fator de impacto um pouco menor, 6, 7, 8, ele seria rejeitado de primeira, ele não iria adiante pelas falhas metodológicas, especialmente nos recursos estatísticos que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem coisas muito mais interessantes, tábua de sobrevida para estudos longitudinais. Então, realmente, hoje seria rejeitado, mas é um artigo de 23, 24 anos atrás, né? Talvez um pouco anterior ainda, porque tu tem que submeter, leva um tempo a ser publicado. Ali eles finalizaram em 98, falaram. 25 anos, exatamente. 25 anos. Então estamos fazendo... É mais antigo ainda, né, na verdade. Estamos fazendo um clube de revista aqui para comemorar bodas de prata desse artigo aí, né? Mas na época eu acho que foi um artigo muito importante, mas agora ele talvez esteja um pouco... Sim, pelo aprimoramento da metodologia científica. Isso quer dizer o quê? A ciência evolui, né? A gente vai ficando cada vez mais severo, cada vez mais rígido com a metodologia, porque a gente precisa de resultados cada vez mais, como é que eu vou dizer, definitivos ou mais verdadeiros, né? Eu não posso ficar no acho que deu. Não, eu tenho que dizer, deu. Esse artigo tu fica meio por si, meio só vendo os números, tem que... Quanto mais rígido eu sou com a metodologia de um artigo, mais chance eu tenho de encontrar resultados fidedignos. Encontrar resultado é a coisa mais fácil do mundo, mas esse resultado é fidedigno? Dá para se basear nele ou não? Tudo depende da metodologia. O que me dá resguardo, que me dá uma certa confiabilidade, é a metodologia. Se eu leio a metodologia e vejo que está tudo direitinho, bonitinho, tintim por tintim, cara, me dá uma confiança muito grande. Entende? Daqui a pouco eu leio metodologia e começo, puta, mas tá faltando isso. Mas tá faltando aquilo. Mas peraí, ele não fez tal coisa? Puxa, faltou o grupo controle, né, Pedro, que a gente nem falou, ele não tem grupo controle. Não tem o grupo dos expostos, não exposto. Geralmente um coorte é dividido em dois, né? Talvez algumas pessoas que não tivessem toque pudessem vir a desenvolver. Faltou essa parte, né? Eles pegaram só pessoas que já foram internadas, assim, lá, que já foram se consultar por toque mesmo. Sim. Eu acho que talvez seja a principal limitação que ele até fala, né? São pessoas que já foram buscar atendimento por causa que estava provavelmente muito grave, né? Imagina. Faltou o outro braço, né? Faltou. Então, esse tipo de cuidado com a metodologia assim, é extremamente importante, porque senão a gente não tem confiança no que a gente está lendo de resultado, né? Eu imagino uma pessoa que não domina nada de metodologia, lê a introdução, lê a discussão e acredita. Ele não sabe nada de metodologia, não sabe se está bom, não sabe se está ruim, se foi bem feito, se foi mal feito. Tem que acreditar no que está escrito ali, ponto. Então, essa é a ideia de estimular vocês. E que bom que vocês estão tendo essa disponibilidade de poder estar aqui, né? E talvez aprimorando um pouquinho mais seus conhecimentos. E digo, isso é conhecimento clínico. O médico, psicólogo, enfermeiro,
fonoaudiólogo, biomédico, que tem esse olhar crítico em cima da literatura, também vai ter olhar crítico em cima do seu paciente. Ele vai aprender a ler o paciente de uma maneira diferente. E ficar um pouco mais crítico com o próprio aquisição de conhecimento, né? Não basta me dizer, tem que me provar, né? Ah, eu vi dizer tal coisa. Não, peraí, me prova aí. Nossa, Igor, mas eu acho muito bom fazer clube de revista, assim, porque É. às vezes a gente já viu, assim, em teoria, mas é muito diferente ver na prática, né? Tipo, ficar lendo um artigo é outra coisa totalmente diferente de ler criticamente. É Cara, difícil. ler para se informar, ler para aprender é uma coisa. Ler para ver se a construção do conhecimento está adequada é outra coisa. É outra arte. Nós estamos aqui vendo um artigo que pretende, todo artigo pretende, né, construir conhecimento, é botar um tijolinho a mais na pirâmide. Mas foi bem feito? Tá bem conduzido? Isso é metodologia científica, né? É chato estudar método. A gente quer saber a parte clínica logo, né? Mas se eu não sei método, como é que eu vou acreditar, né? Obrigado, Adolfo. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Nossa, Também. Valeu. bom. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? A Maria Fernanda está aí ainda, que vai apresentar semana que vem. Eu acho que seria legal, talvez, em próximo momento, trazer um artigo mais recente, assim, bem recente, para a gente comparar. Maria Fernanda, anuncia como é que vai ser o da semana que vem, então. É um estudo de corte retrospectivo que analisou dados desde 1990 até 2017. Ó, mais recente. Mais recente, bom. Uns 50 anos mais novo, pelo menos. Sim, aham. Tá. E aí, bom, é um estudo de 27 anos também, um estudo bastante grande, né? Sim, bem grande. Bem extenso, né? Bem extenso. Acho que nós vamos ver, Pedro, coisas diferentes do ponto de vista metodológico. Acho que é bom isso. Tu vai conseguir, Fernanda, dar uma olhada no Strobe e apresentar um pouquinho do Strobe também? Posso fazer também, aham. Não, só não é obrigatório, tá? Mas eu dei a dica para o Pedro e pensei, bom, é um jeito de ele aprender mais alguma coisa, né? O que seria o ideal e o que realmente o negócio está ali colocado, né? Então, acho que nós vamos, Pedro, semana que vem ver um estudo mais recente com cuidados metodológicos um pouco maior, tem essa impressão. 2017. Vou fechar aqui. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui. Parar a gravação.